Olá, bom dia, meus amores. Hoje nós iremos relembrar um pouquinho sobre o que é o sujeito. Lembra que nós estudamos sujeito, o que é predicado e também os tipos de sujeito? Hoje nós iremos relembrar um pouquinho, tá certo? É o nosso momento ortografia e se inicia na página 33. Vamos lá? Ó, na unidade 5, você aprendeu que uma oração tem dois termos essenciais, o sujeito e o predicado, ok? Na sequência, você aprendeu a identificar o sujeito em uma oração e conheceu também os tipos de sujeito. Vamos relembrar esse assunto? Vamos lá, relembrar um pouquinho, né, para a gente poder entrar no outro conteúdo que a tia quer. Então, o que é o sujeito? O sujeito é ser sobre o qual se faz uma declaração. Lembra também que a tia disse como é que a gente encontra o sujeito? Aquela perguntinha que nós temos que fazer ao verbo para poder a gente encontrar o sujeito. Ó, aqui, ó. Para encontrar o sujeito de uma oração, fazemos uma pergunta ao verbo. Lembra? O que ou quem? Marquem aí, tá, gente? Essas partes mais importantezinhas que a tia for colocando, você vai marcando com marca-texto para depois a gente relembrar, tá certo? Primeiro você marca o que é sujeito. Ser sobre o qual se faz uma declaração, certo? Depois você vai marcar para encontrar o sujeito de uma oração, fazemos uma pergunta ao verbo o que ou quem. A resposta obtida é o sujeito, certo? Então, vocês marquem aí isso também. Ó, dependendo da forma como é apresentado e organizado, o sujeito classificado de forma diferente, é classificado de formas diferentes, né? Nós estudamos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito desinencial e o sujeito indeterminado. Nós estudamos esses quatro tipos de sujeito, né? Então, vamos prestar atenção, né? E saber, né? Identificar cada um deles, tá certo? Nós temos que saber identificar e compreender cada um tipo de sujeito desse, tá? Então, peço um pouquinho de atenção, tá? Leio bastante também o conteúdo para vocês poderem, né? Memorizar aqui na cabecinha de vocês, tá certo? Ó, sujeito simples é aquele que contém apenas um núcleo. Lembra que nós estudamos o sujeito simples é aquele que contém apenas um núcleo. E o sujeito composto é aquele que contém dois núcleos, tá? Por exemplo, João e Maria foram ao mercado. Quem foram ao mercado? Quem foram ao mercado? João, Maria. Não é isso? Então, ó, vamos se atentar a isso, tá certo, gente? Ó, sujeito desinencial, aquele que não está explícito, mas pode ser percebido por meio do verbo e do contexto, tá? Sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e que não pode ser identificado nem pelo verbo nem pelo contexto. Eu dei exemplo do sujeito composto porque, por incrível que pareça, a maioria de vocês ficar em dúvida entre o sujeito simples e o sujeito composto, onde eu pensava que vocês iriam ficar com dúvidas em um sujeito desinencial e o sujeito indeterminado. Mas por isso que eu dei um exemplo do sujeito composto, tá, gente? Mas aí tem a aulinha lá, né? Aqui estamos só relembrando para a gente poder chegar no conteúdo, né, que ele traz logo em seguida, que será agora a oração sem sujeito. Mas nós temos a aula de tipos de sujeito, tá? O bom dessa plataforma é que as aulas ficam, todas elas ficam gravadas lá. Quando você tiver dúvida, né, ou esqueceu por algum acaso, alguma preocupação, ou um pouquinho de falta de atenção, né? Aí vocês voltam lá nas aulas, tá? E assistem as videoaulas, tá? Tem lá tipo de sujeito, sempre a tia identifica o conteúdo que nós estamos estudando. Então, volta lá e relembra, assistam as aulas, né? Assistam bastante, não precisa ser só uma vez não, pode ser várias vezes, até você conseguir compreender realmente o conteúdo,
tá bom? Vamos lá. Nós relembramos, né, o que é o sujeito, né, que tem dois componentes essenciais em uma oração, que é o sujeito e o predicado. Né? Nós também relembramos como encontrar o sujeito em uma oração, fazendo a perguntinha ao verbo, né? O que ou quem, tá? Relembramos também os tipos de sujeito, que são os quatro, né? O sujeito simples, o composto, o desinicial e o indeterminado. Certinho? Agora nós iremos iniciar, tá? Esse conteúdo, oração sem sujeito. Gente, ó, lembrando também, tá? Antes de iniciar, sempre colocar a data da aula, tá? Eu vejo que muitos colocam, tá, gente? Quando vocês me enviam a atividade, eu vejo que a maioria coloca a data lá. Mas sempre tem um ou dois, né, que esquece de colocar a data e também registrar na agenda. Lembra que logo no início das aulas online, né, que nós começamos, a tia falou também que era para registrar na agenda. Vocês lembram? Então, é importante vocês também relembrar, né? E anotar também na agenda, tá, gente? Então, eu peço, quem não registrou lá na agenda, começa a registrar, né? Olhem as videoaulas, as datas, tudo certinho. E registre na agenda também, que é importante, tá bom? Vamos lá. Oração sem sujeito, tá? Nós estudamos os tipos de sujeito, estudamos as frases que tem sujeito, né? E tem aqueles também que não é possível a gente encontrar o sujeito, né? No caso, não tem como nós identificar como o tipo de sujeito indeterminado, que é difícil de a gente identificar, tá? Só que agora nós iremos estudar a oração sem sujeito. Olha que interessante, né? Oração sem sujeito, tá certo? Vamos lá ler. Vamos ler para a gente poder entender. Leia esse trecho da crônica, que nós também já estudamos o que é uma crônica. O nascimento da crônica de Machado de Assis, um importante autor brasileiro do século XIX. Vamos lá. Ó, há um meio certo. Veja que está grifado aí, tá, gente? Ó, há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer que calor, que desenfreado calor, disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Essa crônica, né, um pedacinho dela, é de Machado de Assis, como ele coloca aí, obras completas, tá? Esse pedacinho que ele trouxe aqui é para você poder responder esse jogo rápido, tá? Como nós já estudamos o que é crônica, tá? Vocês apenas irão ler, certo? E irão responder essas três letrinhas, letra A, letra B e letra C. Visto que ele colocou apenas um pedacinho da crônica aqui e grifou, tá, gente? Então, grifou uma partezinha aqui que também é importante para as respostas, então prestem atenção. Outra coisa também que eu queria falar é na interpretação de texto, tá? Por isso que eu peço para vocês, sempre quando responder uma atividade, vocês me enviar, certo? Eu olho tudo, nos mínimos detalhes eu olho. Então, eu vejo também que tem aluno que não lê. Gente, eu tenho um aluno que não lê, tá? Responde por responder. Não é assim que a gente responde uma atividade. Não foi assim que a tia ensinou, né, na sala de aula como ler e compreender um texto. Até porque a gente discute muito, né, na sala de aula. Eu peço para vocês irem lá na frente. Eu peço para vocês lerem um parágrafo e entender, né, explicar aos demais, né, o que você entendeu daquele parágrafo. Vocês são testemunha disso, tá? Então, leiam desse jeito que a tia ensinou. Leia com atenção, leia com calma, tá? Se não entendeu o primeiro parágrafo, volta de novo para ele. Só passa para o outro parágrafo quando você realmente aprendeu o que você está lendo, o que você compreendeu o que você está lendo, tá? Então, vamos prestar atenção na nossa interpretaçãozinha de texto, que é muito importante também.
né? E eu vejo que alguns, não são todos, tá, gente? Eu não estou generalizando, não, estou dizendo alguns. Eu vejo que não tem nem atenção de ler, né? Ler e compreender e responder, tá? A tia não pode dar a resposta, certinho? A tia pode explicar uma dúvida ou mostrar mais ou menos assim, mas a tia não pode dar a resposta. Você, aluno, que tem que encontrar a resposta, tá certo? E nessa interpretação de texto é principalmente, tá? Que é só ler, compreender e responder, certo assim? Então, vocês respondem esse jogo rápido, tá? Que é relacionado a essa crônicazinha aqui, esse pedaço apenas da crônica que ele colocou. E vocês respondem e enviam para mim, certo? Vamos lá. Existem alguns contextos em que a oração não apresenta um sujeito. Trata-se de uma oração com sujeito inexistente, ou seja, um sujeito que não existe. Por isso que o nosso conteúdo é oração sem sujeito, tá? Marquem isso aí também, ó. Existem alguns contextos, né, em que a oração, ou seja, a frase, não apresenta um sujeito. Trata-se de uma oração, né, com sujeito inexistente, certinho? Ó, nesses casos não há como atribuir a ação da oração a nenhum ser, tá? Os verbos são considerados impessoais, ou seja, sem ligação a uma pessoa, tá? Não tem sentido lá na frase, tá? Não tem como a gente encontrar esse sujeito. Por isso o conteúdo é sujeito sem oração, certo? Ó, as principais situações, prestem atenção aí, que ele vai trazer todas as situações em que uma frase não possui um sujeito, tá? Vocês irão marcar também, ó, as principais situações de uma oração sem sujeito acontece com estes verbos. Olha lá os verbos que possivelmente na oração não se encontra um sujeito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, observe. Olha os verbos aqui, ó, que apresentam fenômenos da natureza. Choveu, anoitece, tá? Provavelmente, quando vem uma palavrinha dessa no meio de uma frase, com certeza vai ter, né, ou iniciar, como ele colocou aqui, né? Iniciou com esses verbos, provavelmente não terá sujeito na frase, tá? Ó, choveu forte durante a partida do Brasil contra o Uruguai. Choveu forte durante a partida do Brasil contra o Uruguai. Tá vendo, gente, que não tem nenhum núcleo aí, não tem nem o verbo, a gente não pode fazer, não tem como a gente fazer a perguntinha, o verbo. Anoitece cedo demais em alguns lugares do mundo. Anoitece cedo demais em alguns lugares do mundo. Não tem como a gente fazer, né, a perguntinha ao verbo, porque o verbo choveu. Choveu, como é que a gente vai fazer, né? Essa perguntinha. Não tem como. Quando a gente não tiver como fazer essa perguntinha ao verbo, essa frase é sem sujeito, tá? É uma oração sem sujeito, certo? Ó, outro verbo que ele traz é o haver, tá? Usando com o sentido de existir. Por exemplo, ó, havia muitas pessoas em férias naquele hotel fazenda. Havia muitas pessoas em férias naquele hotel fazenda, tá vendo? Ó, não há motivos para os pais se apavorarem, tá? Não tem como a gente fazer aquela perguntinha ao verbo e a gente encontrar o sujeito, porque nessas frases não tem sujeito, são orações sem sujeito, tá, gente? Ó, atenção, o verbo haver, usado com sentido de existir, deve sempre estar no singular. Singular, nunca no plural, tá? Certo? Sempre no singular, tá? Vocês sabem o que é singular, o que é plural. Então, o verbo haver, usado com o sentido de existir, né, é sempre no singular, nunca no plural, certo? Ó, verbos fazer, haver e ir, quando indicam o tempo passado, que passou, né? Ó, faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. Tá? Então, são colocações que ele coloca que é só prestar atenção, que não vai ter erro na hora de você identificar uma oração sem sujeito. Como ele coloca aqui, ó, verbos, sabemos que são verbos, tá, gente?
fazer, haver e ir. Mas ele traz outra informação muito importante. Quando indica um tempo passado, passou, que passou lá atrás, gente. Tá vendo que tudo é uma forma de compreensão, de interpretação, para a gente poder responder as atividades. Então, prestem atenção em relação a isso, a cada detalhe, a cada palavrinha que é muito importante, certo? Então, ele já trouxe aqui, ó, os verbos e também ele já trouxe que indicam o tempo no passado, tá? Como ó, faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. Eu viajo em férias para esse lugar há 5 anos, tá? Ó, já vai para os 2 anos que não consigo viajar em férias. Já vai para 2 anos que não consigo viajar em férias. Então são verbos, é fácil de a gente identificar numa oração, tá? E quando nós encontrar esses tipos de verbos que ele traz aqui como exemplo, tá? Numa oração, nós sabemos que essa frase é sem é uma frase, né? Oração sem sujeito, tá certo, gente? Não precisou colocar nada além aqui das minhas observações, que sempre eu pesquiso antes, né? Para dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa além, tá? Que eu possa trazer para vocês para assimilar melhor, porque o livro já veio completo, tá? Com vários exemplos, que eu gosto de trabalhar com exemplos para vocês poderem compreender melhor. Então, ele trouxe todos os exemplos necessários para você encontrar e saber identificar uma oração sem sujeito, ok? Aqui, ó. Atenção! Esses verbos usados nesse contexto também não admitem o plural, é sempre no singular, ok? Ó, aqui ele trouxe outra informação muito importante, vocês marcam, tá? Ó, esses verbos usados nesse contexto também não admitem o plural. Aí vocês marquem porque vocês sabem que esses verbos aqui que ele trouxe é somente no singular, tá? Ó, verbo ser quando indica tempo. Outra informação importante. Verbo ser quando indica tempo. Nós já estudamos tudo isso lá no sujeito. Então, aqui praticamente, né, esses tipos de verbo é mais relembrando. Agora, a oração sem sujeito é que ele já trouxe os verbos como exemplos para a gente saber identificar ou não a oração sem sujeito. Ó, era a noite quando o marido chegou. Era a noite quando o marido chegou. Era, né, o verbo ser, né, indica o quê? Tempo. São 16 horas agora. São 16 horas agora. Ele está marcando, né, o tempo, gente, o tempo. O verbo ser, mas é o que indica o tempo, tá? Ó, atenção, o verbo ser, quando indica tempo, varia de acordo com o número que o acompanha, tá? Então, aqui são colocações importantes que vocês marquem, leiam novamente o conteúdo, tá? Para poder estar sempre relembrando esses conteúdos. Também eu não acho difícil não, esse conteúdo, oração sem sujeito. Se nós conseguimos, nós conseguimos aprender o que é os tipos de sujeito, o que é o sujeito, o que é o predicado, tá? E se nós iniciamos hoje oração sem sujeito, um leva ao outro, tá? Também não é difícil, dá pra gente compreender. Só com esses exemplozinhos aqui que ele trouxe, dá pra gente entender. É só prestar atenção, tá? Os exemplozinhos, onde vem colocados os verbos, tá? Os fenômenos da natureza. Haver no sentido de existir, tá? O haver no sentido de existir sempre no singular, nunca no plural, tá? Ó, fazer, haver e ir sempre no tempo passado. Então, essas coisas nós temos que memorizar, tá, gente? Ó, esses aqui também, faz, e vai, nunca no sentido do plural, sempre no sentido, né, singular, sempre no singular, só lembrar disso, tá? O verbo ser quando indica tempo também, tá? Então, são exemplos muito pertinentes que dá para você compreender o conteúdo, tá certo?
Vocês também irão realizar esse jogo rápido aqui, na página 35, certo? Irão enviar para mim poder analisar quem realmente compreendeu, quem não compreendeu, tá? Assistam a videoaula com atenção, façam suas observações, risque o livro, risque o caderno, coloquem as observações, coloquem as dúvidas, tá? É importante vocês colocar também as dúvidas para perguntar ao professor, né? Professor, não entendi, tem como me explicar novamente? Eu estou aqui, explico novamente, tá certo? Aí, ó, tem esse jogo rápido que vocês irão realizar, certo? Tem também a hora da leitura, que é uma crônica, tá? Que vocês vão ler com atenção, certo? Com muita atenção, compreender o que a crônica quer dizer e também irá responder essas questões aqui, tá? Todas elas, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Também não tá difícil, que a tia já leu, é só prestar atenção na crônicazinha ali com bastante atenção, certo? E responder, enviar para mim. Outra coisa também que eu vou querer, tá? Até porque nós só vamos ter aula agora quinta-feira, certo? Então vocês vão ficar bastante, né, descansados. Aí a tia também vai querer que você realize um trabalhozinho no caderno, tá? Vocês irão, ó, crônica. Lembra que nós estudamos o que é crônica? Quem tiver dúvida o que é uma crônica, volta lá na videoaula que tá aí na sua plataforma, no plural, e assista novamente a videoaula, tá, gente? Agora preste atenção como eu quero, tá? Para dizer, tia, eu não entendi. Como é? Tia, não tô vendo, não tá na plataforma. Tá sim, tá aqui na videoaula, tia, explicando para você como é que vocês irão fazer isso, certo? Vocês vão ler, né? Primeiramente, o que é a crônica? Ele já trouxe aqui logo de início. É um gênero textual que tem como ponto de partida a realidade. Lembra que a tia trouxe até no quadro, né, que explicando a crônica, a estrutura da crônica, e disse também que o ponto de partida dela é o que ele colocou realidade, né? São coisas do nosso cotidiano que acontece hoje, tá? Que acontece hoje, tá? Só colocar isso na cabecinha que vocês irão conseguir realizar esse trabalhozinho que eu quero no caderno, tá? Com cabeçalho, com data, organizado como a professora gosta, né? Vocês irão para cá, ó. Vocês vão ler isso aqui tudo, tá? Vão ler. É importante ler, tá? Leio com atenção, coloquem a data de hoje, certo? Marquem tudo, gente, para depois até vocês mesmos ajudar a tia, né, a relembrar o que a gente viu, o que a gente não viu. Sendo que a tia tem tudo anotado, tem tudo registrado, mas aí vocês colocam aqui, ó, bem aqui, ó, planejando a escrita. Ó, marquem com marca-texto aqui tudo, pode marcar. Planejando a escrita, coloca a datazinha de hoje, coloca do lado trabalho. Um trabalhozinho, tá? Coloca aqui trabalho. Planejando a escrita, tá? Aí o que vocês vão fazer? No caderno de língua portuguesa, tá? Ele pede assim, ó. Chegou a hora de escrever a sua crônica, tá? Para essa produção, você vai procurar notícias em jornais, impressos ou digitais e escolher uma notícia, pois ela servirá de inspiração para a sua escrita do seu texto. Entendeu? Vocês irão procurar notícias em jornais, ou revistas, ou livros, né, do dia a dia que às vezes possa, né, alguém ter, ou jornais impressos ou digitais, tá? Procurar qualquer tipo de notícia, tá? Que venha acontecendo hoje, por exemplo, tá? Na nossa realidade, no nosso cotidiano, tá? Ó, pois ela servirá, tá? De inspiração para a sua escrita do seu texto. Você vai pesquisar uma noticiazinha e através dela,
dessa notícia que você pesquisou, você irá fazer a sua crônica, tá? Eu vou analisar isso, a coerência, tá? A coerência, se realmente você fez a sua crônicazinha em cima da notícia que você pesquisou. E na mesma hora, se eu analisar que não está coerente, eu irei dizer, ó, não está coerente com a sua pesquisa, né? A pesquisa da sua crônica que você fez, ou da, perdão, da sua crônica não, da sua notícia que você pesquisou, entendeu? Ó, muitos escritores brasileiros fizeram e fazem isso, pois se o seu cotidiano é o motivo da crônica, as notícias que retratam os acontecimentos do dia a dia também são, tá, gente? É só ler e compreender. Eu sei que tem muitos que não vai ter dificuldade em realizar isso aqui não, porque eu sei da capacidade de cada um de vocês, ok? Após escolher a notícia, escreva uma crônica com base no acontecimento retratado nela. Entendeu, gente? Ó, vai pesquisar uma notícia, tá? Ou pode pesquisar mesmo pelo celularzinho e copiar no caderno. Você vai colocar lá notícia, primeiramente, né? Você primeiro vai pesquisar a notícia. Notícia, bem grande e legível para a professora entender. Notícia, vai copiar a notícia, ou vai recortar, ou vai imprimir, ou encontrou numa revista, vai recortar a notícia, ou vai escrever a notícia e colar no caderno para aqueles que imprimiram, fizeram a impressão da notícia. Os demais que não fizeram impressão, pode copiar. E logo embaixo da notícia você vai colocar crônica, tá? E vai escrever a sua crônica, tá? Em base da sua notícia, tá? Ah, tia, eu não me lembro mais como é que é uma crônica. Volta lá na videoaulazinha, crônica, e assista novamente, tá? E esse material aqui é muito importante. Esse material traz todo o passo a passo de como você escrever a sua crônica, tá? Então, façam isso, certo? Façam isso e realize esse trabalho, tá? E envie para ti o mais rápido possível. Lembrando que vocês têm 6 dias para fazer essa crônica, né? Nossas atividades são duração de 6 dias. Não estará na plataforma. Eu quero no caderno, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje, a aula de hoje, né? Oração sem sujeito. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo fácil, tá? Lembrando também, gente, eu sempre gosto de colocar aqui nas minhas aulas que nós estamos tendo essas aulas online, tá? Mas eu, eu digo por mim, quando eu voltar, quando nós voltarmos para a sala de aula, tá? Eu irei rever todos os conteúdos, tá? Irei relembrar, não sei se dará tempo de relembrar todos, né? Assim, minuciosamente, mas aqueles, né, que os mais importantes, o conhecimento de vocês, língua portuguesa, matemática, né? Os outros também, mas são mais partes teóricas, tá? Eu irei relembrar todos, tá? Sempre, todo dia eu irei tirar um tempo para a gente poder relembrar esses conteúdos, para poder sanar a dúvida de vocês pessoalmente, tá certo? Tenham um bom, né, feriado, estudem e ao mesmo tempo descanse também. Quinta-feira nós estamos de volta, né, com a aula de matemática. Então aproveita esse tempo, né, realiza as atividades, coloca as atividades em dias, reveja o que você não fez, tá? Qualquer coisa pode falar com a tia, principalmente no horário da manhã, no horário da nossa aula, né, de 7 às 11h30, a tia prefere assim, tá? Não dizendo que eu não irei responder no período da tarde ou da noite, até posso, tá? Agora no tempo da tia, porque a tia está no trabalho e está na semana de prova também da faculdade, então ela requer um pouquinho de atenção no período da noite, tá? Podem enviar as atividades em qualquer horário que a tia recebe, tá certo? Eu digo apenas só para tirar dúvidas, tá? Que às vezes a tia não está com tempo de tirar dúvidas tanto à tarde ou à noite. Aí a tia prefere que seja no horário da aula, que a tia fica livre no horário da manhã, especialmente só para vocês, tá bom? Um bom feriado, né? Descansem também, se previnam,
né? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Espera, né, que isso tudo passe logo para a gente, né, podermos voltar para nossa sala de aula, né? Mas vamos orar bastante, né, para isso passar logo, tá bom? Tchau, tchau, estudo e realize atividades, tá bom? Beijo.